esse primeiro exemplo que a gente vai utilizar é de um professor de Fundamental 1, efetivo, com sede na unidade escolar. Ele é titular de cargo. Então, vamos colocar um nome aqui só como exemplo. Vou colocar Maria da Silva. O RG, eu vou colocar um RG aqui fictício só para fazer o preenchimento. A situação, ele é PEB 1, a gente coloca a nomenclatura. Categoria, no caso aqui na categoria a gente coloca, no caso desse professor, ele é efetivo, a gente pode colocar efetivo. Se for o caso, colocar contratado, mas não está tendo o caso do professor contratado, mas se tivesse, seria nessa categoria também. A jornada, devemos colocar aquela que consta no documento de atribuição assinado no início do ano. Então, desse professor, a jornada dele são 30 horas semanais. Então, a gente coloca 30H/S. Carga suplementar, de acordo com o documento de atribuição, ele não possui, então a gente não preenche. Carga horária, apenas para contratados, então a gente não preenche também. Disciplina. Na disciplina, nós vamos colocar aqui a série que ele atua. No caso, é um quarto ano A. A gente coloca. Quarto ano A. Traço manhã, o período que ele está. E a gente pode colocar polivalente, que como é o professor da sala, a gente coloca como disciplina polivalente. O mês e o ano que a gente está fazendo o preenchimento, que o mês aqui agora, que a gente está usando exemplo, é abril. Então a gente coloca abril /2021. E a escola sede de frequência desse professor. Então a gente vai colocar aqui um exemplo. Vou colocar como exemplo a escola José Benedito. Só como exemplo. Então aqui no campo disciplina, uma observação. A gente colocou aqui quarto ano A de manhã, polivalente. Esse professor, ele é titular da classe. Então, os professores que são titulares da classe, a gente vai preencher abaixo os quadros de horários na cor azul. O professor que estiver substituindo outro professor na sala ou na disciplina, que está afastado por algum problema de saúde, ou está afastado na coordenação, ou substituindo jornada, a gente preenche em verde. Como esse professor, ele é o titular da classe, a gente vai preencher em azul. Então, nesse campo disciplina, a gente pode destacar aqui quarto ano A de manhã polivalente em azul. Porque quando a gente estiver fazendo uma análise do livro ponto, ficará mais fácil de visualizar a situação dele. Todas as unidades escolares terão garantia de poder imprimir o livro ponto colorido para facilitar esse trabalho que está sendo desenvolvido. Então agora, essa primeira parte então da folha de frequência já está preenchida. Agora a gente vai começar a preencher o horário do professor. Com relação ao horário, a gente tem aqui do lado o campo horário, tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e primeira aula, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, e o total aqui embaixo. Como que nós vamos fazer o preenchimento? Conforme já foi homologado o horário dos professores no início do ano, então já sabe qual disciplina, quais os dias que ele tem livre, quais os dias que ele vai fazer o HTPC, então a gente vai colocar de acordo com o horário que já foi homologado desses professores. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai preencher da seguinte forma. Essa primeira parte do livro ponto, nós vamos fazer o preenchimento dos horários do professor. Lembrando que essa professora tem um quarto ano de manhã, a jornada dela é 30 horas semanais. Então, a gente tem que lembrar que 30 horas semanais, ela tem carga horária com aluno 20 e sem aluno 10. Aqueles 10 sem aluno entram os 2 HTPC, os 2 HTPE, os 3 HTPL e os 3 HTPTEC, conforme tem aquela tabela da carga horária dos professores. Então a gente precisa seguir exatamente conforme aquela tabela. Então agora a gente vai começar a preencher esse quadro de horários. Primeiramente, a gente vai fazer uma linha
sempre em azul porque ela é a titular da sala. Para compreender que o horário dela atinge todo esse período aqui, da primeira à quinta aula, de segunda a sexta-feira. Essa linha será feita nesta posição. E a gente vai acrescentar agora os horários que ela tem de HTPC, HTPE, para poder fazer a soma da carga dela total. Então, segundo o horário que foi homologado dela no início do ano, ela tem o HTPE, a gente vai colocar aqui aleatório. Ó, vocês veem que o HTP aqui ficou muito grande no quadrado, então vamos fazer um resumo aqui. Ao invés de colocar HTP, vamos colocar HI, para ficar mais fácil de entender. A gente vai entender que também é HTP. Tá, ela tem um HI na terceira aula da manhã, na segunda, e ela tem outro HTPE, que a gente está colocando HI, na terceira aula de manhã da terça-feira. A gente coloca sempre em azul para essa professora. O HTPC dela será colocado conforme está no documento de atribuição que ela assinou no início do ano. Então, como está no documento de atribuição dessa professora de terça-feira à noite, então a gente coloca aqui após as 5 aulas que ela deu. Então, na sexta, a gente coloca sexta aula. HC, para resumir, para poder caber aqui no quadrado, HC. Posso colocar a primeira da noite. E HC, segunda aula, à noite. Bom, com essas informações em mãos, agora a gente começa a preencher o total aqui embaixo. Então, lembrando que o total a gente sempre coloca quanto o professor está tendo aqui embaixo, nessa primeira linha, o que ele tem com aluno e mais os horários de estudo, HTPC e HTPE. Então, ela é uma professora de quarto ano, então de segunda-feira, eu entendo que a primeira aula ela deu, a segunda aula ela deu, a terceira foi um HTPE, ela cumpre, então a gente soma, a quarta aula também e a quinta. Então, o total aqui seria 5 horas aulas com aluno. Na terça-feira também ela tem um HTPE aqui e o restante ela está na sala. Então a gente soma a primeira aula na sala com aluno, segunda na sala, terceira HTPE, quarta na sala e quinta na sala. Então são 5. Só que tem os 2 HTPCs também. Então a gente soma ele, totalizando 7. Na quarta-feira ela tem 5 aulas com o aluno também. Poderia usar um exemplo aqui. Nessa quarta-feira a gente pode fazer diferente. Porque a gente tem que entender que esses 2 HTPs são aulas que outro professor está na sala dela nesse momento. Então vamos colocar aqui que seria Educação Física na segunda e Educação Física na terça. Por isso que ela cumpriu o HTP. Vamos supor que na quarta ela tem uma aula de inglês aqui agora e seria um HTP livre. Que ela poderia, livre escolha para fazer estudo. Então a gente pode colocar aqui o horário dela livre. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, na quarta aula da quarta-feira, sem aluno, um S/A. Seria a quarta aula da manhã. Por quê? Esse sem aluno a gente entende que se a gente for procurar o professor na sala agora, ele não está lá porque o horário dele agora é um horário de estudo livre. Que ele não vai encontrar na sala. Mas no somar a gente não soma esse horário livre nesse momento. Então a gente vai somar o que ela teve com o aluno na quarta-feira. Então, primeira aula com aluno, segunda com aluno, terceira com aluno e a quinta, totalizando 4. Na quinta-feira também, vamos supor que na quinta-feira foi o dia todo, ele teve as 5 horas com aluno, então a gente coloca 5 também. E na sexta-feira, a gente usa como exemplo que ele teve
uma aula de... Aqui eu coloquei de educação física, como se fosse uma de inglês, vamos colocar que fosse uma de arte, e daí seria uma livre, sem aluno também, a gente pode colocar S/A na segunda aula da manhã. Só que daí na terceira aula seria música, por exemplo. Só que daí esse daqui ele está cumprindo um HTPC, que é aquele HTPC que na primeira semana, quando faz o HTPC noturno, ele não cumpre, ele é livre, e depois nas outras 3 semanas do mês ele tem que cumprir esse horário. Então existe uma lei, tá dentro da lei, em 2016 foi colocado que teria esse HTPC. Então a gente vai colocar ele aqui, HC, só que daí a gente coloca um asterisco aqui em cima, para observar que esse horário aqui é o horário do professor, do HTPC do professor. Vou colocar aqui o HTPC livre na terceira aula da manhã. Como que a gente vai somar lá embaixo? Então a gente vai somar a primeira aula com aluno, ok, a gente vai somar. Segunda aula sem aluno, a gente não vai somar. A terceira aula com HTPC, nós não iremos somar também. A gente vai somar a quarta aula e a quinta aula, então serão só 3. Por que a gente não vai somar essa terceira aula com aluno? Essa terceira aula que seria o HTPC livre na primeira semana. Porque a gente já está somando os 2 HTPCs aqui na terça-feira. Então entende-se que esses 2 HTPCs aqui já estão sendo cumpridos semanalmente. E esse daqui a gente vai colocar uma observação embaixo depois, com um asterisco, explicando o significado dele nas aulas, dentro do horário do professor. Agora nós vamos acrescentar aqui no horário do professor os horários de HTP livre, o HTPL e o HTPTEC. Precisamos entender que o professor ele tem um total de 8 horas, que pode dar até 8 aulas no dia. Só que os HTPs livre, HTPL e HTPTEC são de livre escolha. Então a gente não precisa colocar ele no sábado, no domingo. A gente pode colocar aqui embaixo, nesse campo, qualquer dia da semana. Por exemplo, essa professora aqui é 30 horas semanais. A gente sabe que ela tem 3 HTPTEC e 3 HTPL. Então nós podemos colocar simplesmente aqui só para fazer o quadro de horários para poder bater certo 30 horas semanais. A gente pode colocar aqui 3. Vou resumir HL, que é o HTPL, na segunda, por exemplo, e 3 HTPTEC, eu vou colocar HT, para ficar fácil. Não, vou colocar só 3 TEC, acho que fica mais fácil de entender. 3 TEC. Vou diminuir um pouco o tamanho da letra, tá. Vou colocar 6, para que possa caber no quadrado. Então esses horários aqui a gente não soma com o horário de baixo aqui nesse momento. E daí a gente agora vai fazer a soma total do horário do professor. Então nesse outro quadro último total a gente vai somar. Primeira aula, então ele deu aula de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 5. A segunda aula, segunda, terça, quarta, quinta. E a sexta-feira era livre, a gente não soma, então são 4. Que essa livre entra dentro desses HTPTEC, HTPL, que a gente coloca livre só para saber que, por exemplo, se for procurar o professor na sala agora, ele não está tendo outra aula, mas é a aula livre dele. A gente sabe que ou é o HTPTEC ou o HTPL. Lembrando que esse horário a gente está colocando de acordo com o que foi homologado no início do ano, com cada coordenador, cada diretor fez o horário do professor, e de acordo com aquele horário que foi feito, a gente vai fazer o preenchimento do livre ponto do professor. A terceira aula a gente coloca soma HTPE, HTPE, a quarta também ele teve com aluno, a quinta com aluno. E daí esse HTPC a gente não soma, porque a gente já está somando ele aqui embaixo. Então a gente coloca aqui que a gente vai colocar a lei depois explicando o sentido dele, mas a gente não soma aqui, então a gente vai somar só 4. HTPE, HTPE, na segunda, terça, na quarta e na quinta com aluno. A quarta aula, aqui a gente coloca segunda, terça, quarta, sem aluno a gente não soma, quinta e sexta. Então são 4 também. E na quinta aula, segunda, sexta, são 5. Então daí a gente vai fazer a soma aqui embaixo. 5 mais 5, 10.
14, 18, 22. Seria 22 aqui, vamos ver se vai bater. Aí aqui. Não, faltou colocar o HTPC também. Um aqui, noturno, a sexta aula. E a sétima aula noturna também. Então seriam 24. Só que a gente não vai deixar esse 24 aqui. É só pra gente fazer a soma pra ver se vai bater. Então somando aqui. 5 com 4, 9. Mais 4, 13. Mais 4, 17. 22, 23, 24. Vamos ver se aqui embaixo vai ser também. 5 mais 7, 12. Mais 4, 16. 1 mais 5, 22. 21. E mais 3, 24. Certo. Mas a jornada dela não é 30 horas semanais? Então, esses 24, mais esses 3 HTPL, 27. Mais os 3 HTPTech, 30. Aí a gente coloca 30 aqui. Eu posso até colocar esses 3 HTPL e esses 3 HTPTech aqui, 6 somando, para facilitar também na conta. Somando o total 30 horas semanais desse professor. Lembrando que tudo aqui em azul, porque ele é o professor titular da sala, então a gente coloca em azul, coloca em negrito para ficar bem destaque maior. Vou aumentar aqui um pouco o espaço para ficar bem explicado o horário desse professor. Agora, lá embaixo nas observações a gente vai colocar o seguinte: tem o HTPC que a gente colocou com um asterisco aqui em cima, a gente vai colocar ele lá embaixo e vai escrever Lei número 67/2016, que é a lei que fala sobre esse HTPC livre na primeira semana do mês. Por que eu não somei ele aqui no total do horário? Porque se eu somasse ele aqui, por exemplo, na sexta-feira, vamos somar. Era a primeira aula com aluno, a segunda era sem aluno, não ia somar. Somasse ele, a terceira aula HTPC, a quarta também, a quinta, seriam 4. Aí já passaria, daria 31 aqui. E é 30. Não posso somar ele porque ele já está sendo somado aqui de terça-feira conforme está no documento de atribuição. Então eu já somei ele aqui, eu sei que o professor cumpre nas outras 3 semanas, fora a primeira do mês que ele faz o HTPC, nas outras 3 semanas ele cumpre esse HTPC na unidade, mas eu coloco no livro ponto aqui. A terça-feira, as duas, o HTPC à noite, e aqui eu coloco ele, eu deixo observando aqui embaixo com a lei nas anotações aqui no final, mas eu não somo ele nessa carga para chegar à jornada de 30, que se eu somar vai passar. Lembrando também que no Drive hoje já vai ser colocado este modelo de livro ponto de professor com essas legendas, e essas legendas deverão ser seguidas, não poderão ser alteradas. Então aqui eu coloquei lá em cima HC, HL, TEC, mas aqui embaixo na legenda já está sendo tudo explicado o significado de cada uma das legendas. E também sobre o HTPC livre na primeira semana, que é com um asterisco, a gente está aqui com a lei também, já na legenda. Ela vai estar fixa aqui no modelo da folha de livro ponto, então não poderá ser mudado, será seguida conforme essa tabela que está aqui embaixo. Agora nós vamos começar a fazer o preenchimento. Depois de fazer o preenchimento do horário dos professores, a gente sabe agora quanto o professor tem com o aluno e tem com estudo na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. A gente agora consegue fazer esses horários dentro do que ele está trabalhando na unidade escolar, a diária dele. Bom, então com relação ao preenchimento dos horários, deixa eu colocar em azul aqui que ficou faltando. Então aqui acho que não tem mais o que preencher. É basicamente isso. Uma coisa que a gente pode destacar aqui no preenchimento dos horários é como eu usei esse exemplo de um professor que é o professor titular da sala, PEB 1, tem um 4º ano, a sala dele que foi atribuído no início do ano. Bom, vale destacar o seguinte aqui também. Nesse exemplo que a gente utilizou, nós usamos essa professora Maria da Silva, um exemplo fictício. Ela é PEB 1 e ela é titular do cargo desse 4º ano lá de manhã, é a sala dela, né? Então a gente preencheu tudo em azul porque ela é a titular da sala. Mas vamos supor que essa professora, ela viesse nesse 4º ano de manhã, mas esse 4º ano de manhã não fosse dela, fosse de um outro professor que se afastou, foi para a coordenação de alguma escola e ela veio
por substituição de jornada nesse quarto ano de manhã. Então, como que a gente ia fazer? O preenchimento exatamente igual, como está aqui, de acordo com o horário que foi feito pela coordenação no início do ano, só que daí a gente vai preencher em verde. Em vez de colocar quarto ano manhã polivalente em azul, a gente vai colocar na cor verde, para destacar que essa professora está substituindo uma sala que tem um outro professor que, vamos colocar no termo assim, é o dono da sala, só que ela está substituindo ele através da substituição de jornada, porque ele está atuando na coordenação de uma outra escola. Então a gente vai colocar tudo daí em verde aqui. Vou colocar a linha também em verde. Bom, vale destacar também que, nesse caso aqui, o professor é um professor de ensino básico 1, mas poderia ser um professor substituto. Tem que observar bem o documento de atribuição que chega na escola, ver se ele é o titular da sala mesmo, da classe, ou se ele é, no documento de atribuição, está como substituto. Se ele for substituto, automaticamente será verde, porque ele vai estar substituindo uma sala que já tem um professor titular que está afastado. Então a gente precisa observar bem aqui nesse caso, o exemplo que a gente deu é um professor, ele não é substituto, mas está agora, nesse exemplo aqui que eu mudei, substituindo esse quarto ano. O professor substituto 1 não seria pé. A gente colocaria daí dessa forma aqui na situação. Acredito que tenha ficado bem claro com relação a isso. Outro ponto importante que precisamos destacar é que, no caso do professor substituto, quando a gente for preencher a folha de livro ponto do professor, nós precisamos colocar exatamente o que tiver escrito embaixo do rodapé do documento de atribuição que ele apresentar na escola, aqui no campo observações. A gente escreve exatamente o que tiver escrito lá e coloca em vermelho, e a gente pode fazer isso todos os meses durante o ano que o professor estiver atuando na escola. Por exemplo, pode estar escrito professor atuando no quarto ano A, um exemplo, em substituição ao professor fulano de tal, que assumiu a coordenação de outra unidade escolar. Então, isso precisa estar sendo especificado aqui nas observações, em vermelho, todos os meses que for ser feita a folha de frequência desse professor. Que entende-se que esse professor substituto está na sala desse outro professor que está na coordenação. Bom, agora que está tudo preenchido o horário dos professores, a gente vai começar a preencher esse campo aqui da diária. Então aqui a gente vai colocar os dias do mês, no caso abril 30 dias, e a gente vai colocar os dias da semana. No caso, o 1º de abril foi uma quinta-feira, então como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui quinta-feira, eu clico com o botão esquerdo do mouse bem em cima desse sinal de cruz que aparece bem no cantinho aqui do quadradinho e vou arrastando até o dia 30, ele já vai atualizar automaticamente os dias exatos da semana. O sábado e domingo aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso copiar aqui o sábado e domingo, eu vou recortar, e aonde está o primeiro sábado e domingo aqui, no dia 13 eu colo. Já ficou certo sábado e domingo. Então agora preenchido sábado e domingo, os dias da semana, vamos começar a preencher a diária do professor. Então na quinta-feira esse professor teve quantas aulas? Tem que lembrando sempre olhar essa coluna aqui de baixo. Na quinta-feira ele teve 5. Então a gente vai colocar aqui 5. Na sexta-feira 3. A gente colocará aqui 3. Na segunda 5. Na terça 7, que a gente conta o HTPC. Na quarta 4. Quinta 5 e sexta 3. Sexta 3. Como aqui não vai mudar, eu posso copiar e colar nas próximas semanas também. Só que aqui tem um problema, né?
ele não está em verde, então como a gente sabe que agora, nesse exemplo que eu estou colocando, ele está substituindo, a gente coloca em verde. Substituição. Só no caso do professor ter substituído em mais alguma outra unidade escolar, ou na mesma escola, ou alguma aula, aí a gente acrescenta conforme o dia que ele substituiu. Vamos supor que aqui na quarta-feira, que ele tem 4 aulas, ele substituiu uma aula que era sem aluno, mas o professor não foi. Então a gente colocaria aqui em verde, substituição, mais uma aula. Então a gente entende que, além da jornada dele, ele teve mais uma aula de substituição nesse dia 7, na quarta-feira. É importante destacar, para a hora que for fazer o pagamento, saber que ele teve essa substituição. Então no campo substituição é que a gente acrescenta aqui. Vamos supor que no dia 12, segunda-feira, ele teve uma falta, uma abonada. Como que a gente vai preencher? Então a gente colocou aqui 5, que é a jornada dele mesmo. Só que daí ele faltou o dia todo, às 5 horas. Então eu vou colocar aqui no campo, aqui, aulas na unidade escolar, a partir do primeiro, eu vou colocar um X aqui, 2, 3, 4, 5. Posso colocar em vermelho. Deixa eu só ver se dá. Aqui falta colocar um aqui, tirar um aqui que ficou mais. Como são 5 horas, eu coloquei 5. Ele faltou 5, então eu completo dessa forma. Se fosse na terça-feira, que são 7, eu colocaria 7. Se fosse na quarta, que são 4, eu colocaria 4. Como foi na segunda, que são 5 horas, a aula eu coloquei 5. E aí eu coloco no campo natureza, no campo ausência, na unidade, eu coloco aqui, nessa linha, o E local. Eu coloco a 5 em vermelho. Total geral, posso colocar 5. Se tiver em outra UE eu acrescento, no caso aqui. E a natureza, posso colocar, por exemplo, abonada, daí eu coloco AB. É uma falta abonada. É importante destacar o seguinte. Aqui, o preenchimento aqui com os dados do profissional, mais os horários aqui, esse aqui será fixo durante o ano todo. Não sei que haja alguma alteração no documento de atribuição. Caso contrário, isso aqui vai permanecer durante o ano todo. Aqui, os horários do professor, a gente pode até acrescentar os horários, a diária dele, conforme o quadro de horários. Porém, o campo substituição, a ausência, esse daqui, quando a gente imprimir a folha do livro ponto do professor, a gente não vai colocar, porque não tem como colocar antes. Isso aí vai acontecer durante o mês. Então, isso aqui é só um exemplo de como preencher. A gente vai colocar daí a caneta, no caso. No caso, abonada mesmo, a folha já vai ter sido impressa, o professor estará assinando. Nesse dia aqui ele faltou. Então, a gente vai com a caneta vermelha colocar, fazer as marcações, colocar quantas aulas ele faltou e colocar o motivo da falta dele. Mesma coisa no caso das substituições. A folha já vai estar sendo impressa, o professor vai estar assinando, e nesse dia 7 aqui ele deu uma aula a mais na sala, ele substituiu. Então daí aqui o total vai ser 5, só que daí essa primeira linha diária a gente já vai ter preenchido no computador. Mas aqui essa substituição a gente vai colocar a caneta verde, no caso que ele é substituto. Qualquer substituição nesse caso, mesmo que ele fosse um professor titular e fosse em azul, a substituição a gente sempre coloca em verde, porque daí a gente consegue enxergar que ele está substituindo. E no campo total geral a gente vai colocar a soma total, mas daí vai ser feito à mão. Daí no caso aqui seria 5. E aqui no campo resumo final a gente vai colocar a jornada dele, jornada semanal, então ele tem 30 horas semanais. Mensal, fazendo os cálculos, serão 150 horas mensais.
Limite e carga suplementar a gente não precisa preencher. Limite a gente não precisa preencher. Carga suplementar, caso ele tenha carga suplementar, a gente vai acrescentar aqui. Se ele não tiver, a gente não preenche. E o total geral é o total da jornada mensal dele. No caso aqui, como ele não tem carga suplementar, são 150 horas mensais. Se tivesse carga suplementar, a gente iria fazer a soma e daí colocar o total aqui no total geral.